Te adoramos, ó Pai. Tu és o mesmo, o Deus fiel que nunca mudou. Se tenho medo, meu coração vens acalmar. Inabalável, se a esperança em mim faltar, a minha cura em tua cruz vou encontrar. Que amor é esse que deu tua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente pra mim, tudo para mim. Eu posso ver as marcas em teus pés e mãos. Eu posso crer e suprirás com teu poder. Estou aqui, maravilhado ao pé da cruz. Vejo a ti, teus braços nunca se fecharam. Que amor é esse que deu tua vida por mim, abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente pra mim, tudo para mim. Jesus, em tua morte, tu pensavas sempre em mim. Jesus, em tua Obrigada pelo teu amor, Pai. tu pensavas sempre em mim. Que amor é esse que deu tua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente pra mim, tudo para mim. Que amor é esse que deu sua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente pra mim, tudo para mim. Que amor é esse? Aleluia, Jesus. Obrigada pelo teu amor, Pai. Não temos palavras para agradecer, Jesus, pelo teu amor. Então derrama mais a tua presença em nossas vidas. Assim como o Senhor prometeste, Pai. Queremos mais e mais a tua presença. Queremos mergulhar, Jesus. Mergulhar na tua presença. Nos enche, Pai. Adorado seja a ti, ó Deus. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com os teus rios que traz vida.
as palavras certas a dizer, a provocar-se a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde eu me escondo. Me abraça com os teus braços, com a sua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor.
Aleluia, Jesus. Exaltado seja o Senhor. Quantos estão alegres no Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, Jesus. A nossa alegria está em Ti, ó Pai. Vamos celebrar esse Deus lindo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra de todo o mal. Então vamos adorá-lo. Aleluia, Jesus. É um prazer te servir, ó Pai. Essa é a nossa maior alegria, Jesus. Aleluias. Ansiamos por Ti, ó Pai. Queremos mais e mais de Ti. Adorado seja Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos mais, Senhor. Esperamos por Ti. Ansiamos por Ti, Jesus.
és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Eu sei que estás aqui. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Eu sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero, Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah.
plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Aleluias. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quem crê que Deus está aqui, está na sua casa, dá um glória a Deus aí. Amém. Que alegria, né? Estarmos juntos para louvar e exaltarmos o nome do Senhor. Como eu tenho falado, não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que nós podemos. E dentro dessa possibilidade, precisamos fazer o nosso melhor para Deus. Você está aqui não para assistir um culto, está aqui para cultuar o Senhor. E você está em casa também que parou esse momento, tá? É possível sim você ser participativo, né, nesse culto junto conosco. Então não abra mão do seu culto, não abra mão do seu louvor e da sua adoração a Deus. E também de ouvidos atentos ao que Deus vai falar com você, porque Deus fala, né? Deus fala através da palavra dele, e a palavra dele é poderosa, né, para mudar vidas, para fazer milagres, estabelecer, né, digamos, destinos, conforme a vontade dele. Que muito bom estarmos aqui. Mais uma vez, dá um glória a Deus aí. Muito bem. Vamos, eu tenho falado que nós somos uma igreja avivada. E avivamento tem um barulho básico, né? Não tem como ser avivado e não fazer um barulhinho aí não. Porque é da natureza do homem, né? Quando ele se sente alegre, né? Quando ele tem um contexto de vibração emocional, ele colocar isso para fora, né? Às vezes tem pessoas que vibram muito mais com o gol, né, de um time de sua preferência, do que a alegria de servir a Deus, né? Isso é uma coisa meio lógica, né? Às vezes você é tímido para fazer, né, se alegrar diante do Senhor, e não é tímido para vibrar, né, com o gol que o seu time, né, seu time fez, né? Quer dizer que você pode fazer isso tranquilamente, não é pecado não. Mas, da mesma forma, você deve fazer em relação à sua alegria, né, de estar na presença de Deus e servir ao Senhor. Amém? Nós vamos tirar nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Eu quero que você abra comigo aí, Malaquias capítulo 3, texto que nós lemos muito, né, como base para dízimos e ofertas. Versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição de seus amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as portas do céu, e não derramar bênção sobre tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, ou por causa da sua fidelidade, vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E por causa da sua fidelidade, do cumprimento dessa palavra, todas as nações, ou todas as pessoas, lhe chamarão bem-aventurados, tá? Porque você será uma terra deleitosa, abençoada, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Queridos, quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, a respeito de primícias, oferta, que nós não temos, interessante, não tem a palavra primícia aqui, na interpretação, né, ou se agora fugiu a palavra, né, em relação a nesse contexto. Mas alguns teólogos, alguns estudiosos, pessoas realmente que conhecem o hebraico profundamente, a palavra aqui, oferta, no hebraico é rabikurim, que na verdade deveria ser né, transliterado, né, como primícias. Mas isso é outra história. Quer dizer para você que essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, né, ela foi estabelecida no Novo Testamento. Jesus,
ele não gerou nenhum tipo de problema com aquilo que ele concordava. Então, por exemplo, o templo. Jesus ia ao templo, Jesus adorava a Deus no templo. Isso era tão sério que quando as pessoas estavam fazendo do templo lugar de comércio, ele foi lá e repreendeu, se revoltou por causa disso. E disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então o templo físico é algo que foi estabelecido por Jesus. Jesus honrou todo esse conceito. O que Jesus era contra, certo? Era a religiosidade. As pessoas eram uma coisa no templo e fora dele. Né? Foi o que Jesus foi contra. Em relação ao dízimo, a mesma coisa. Tá? Os mesmos princípios que foi estabelecido no Velho Testamento, Jesus não gerou nenhum problema. Por quê? Porque não se faz uma nova teologia com aquilo que já foi estabelecido. Jesus honrou todos esses preceitos. Então, a mesma aliança que Deus estabeleceu com Israel, se estabelece conosco até hoje. Tá? Então, se Deus tivesse dado uma palavra para os nossos dias, para crentes convertidos, que não são premissantes, dimissos e ofertantes, ele poderia dar essa mesma palavra que ele deu para Israel. Tá? Ou seja, vocês não estão me honrando. Tá? Mas o que eu acho muito importante é você saber por que eu devo primiciar, dizimar e ofertar. Eu tenho falado que não se primicia a homens, se primicia a Deus. Tá? Então, o que me leva? Né? Por que eu, como crente convertido, porque o crente que não é convertido, ele nunca vai entender isso. Tá? Nunca. Só quem é convertido entende e faz isso tranquilamente. Tá? O não convertido, ele não vai entender por que eu tenho que trazer dinheiro para a igreja. Não vai, então não adianta explicar. Isso é uma coisa espiritual, um entendimento espiritual. Tá? E aí ele vai dar várias desculpas, né? Porque não precisa de dinheiro, né? Porque que não sei o que, é um monte de desculpa. Mas quem é crente, quem serve a Deus, se fundamenta em quê? Primeiro, a obediência. Tá? Deus estabeleceu um mandamento e tem que se obedecer, ponto final. Como eu preguei semana passada, Jesus é o Senhor, Ele reina, Ele é poderoso, Ele tem poder, Ele é uma autoridade absoluta, e quando Ele diz, se deve obedecer, ponto final. Tá? Segunda coisa, pelo princípio da adoração, nós adoramos a Deus, quando trazemos primícias, dizemos a oferta no altar de Deus, é um ato de adoração. Como você adora louvando, você adora sua presença aqui no culto, também você adora a Deus, dando primícia, dízimos e oferta. Ok? Outra coisa, ser gratidão, ser grato. Princípio de gratidão. Se é Deus que tem me abençoado, se tudo que eu tenho vem de Deus, por que não, com tranquilidade, tirar parte daquilo, de tudo que Ele tem me dado, para a manutenção da casa dEle? Para a realização da obra dEle aqui na terra. Simples assim, tá? Então adoração, certo? Gratidão, obediência e, por último, honra. Toda vez que você traz algo no altar de Deus, você está honrando a Deus, está honrando a palavra de Deus, está honrando o que Deus estabeleceu. Não existe honra sem paga, tá? Por isso que Deus não estabelece valores, estabelece porcentagem. Na oferta você é livre no valor. Por isso, se alguém trouxer aqui R$1 milhão, como dízimo, e alguém trouxer aqui R$10, para Deus terá o mesmo valor, porque ambos trouxeram com o princípio de honrar a Deus. No contexto do mundo, claro, R$1 milhão vai valer muito mais que 10, mas na visão de Deus, não se estabelece valores, estabelece o princípio de honrar. Deus vai olhar que aquele que deu 10, né, ganhou R$100, e daquele, né, e ele entendeu que parte desse dinheiro é para honrar a Deus. Aquele que ganhou, né, digamos assim, que trouxe 1 milhão, ganhou 10 milhões, mas 1 milhão é para honrar a Deus. Então eu quero que você entenda isso. Deus não olha valores, Deus olha o princípio da honra e da sua atitude. Mas Paulo diz, faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. E quando fazemos isso, para que a gente não murmure, né, para que você não se sinta, né, como alguém que Deus está tirando de mim, então, né, eu estou perdendo. Aí Ele lhe acrescentam bênçãos. Ele estabelece coisas que só para aqueles
que cumpre esse princípio vai receber, que é o princípio de ser abençoado por obediência e por honra. Paulo diz, né, que se você tiver que fazer algo em relação a esse contexto de ofertar, ou primiciar, ou dizimar ao Senhor, faça com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos ficar de pé, e você com alegria, lembrando, né, você vai passar por aqui desse lado, né, só dizer primícias, dízimos e oferta ao Senhor. Amém? Vou te dar a oportunidade para isso. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai, que com alegria trouxeram primícias, dízimos e ofertas à tua casa, para a manutenção do teu reino, que todos sejam tremendamente abençoados por ti. Aqueles que passaram por aqui e trouxeram suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, aqueles que depositaram nas contas bancárias, fizeram transferências, Deus, que todos sejam tremendamente abençoados por ti, que todos venham saber que a tua palavra vai se cumprir, que é impossível aquilo que o Senhor estabeleceu não se cumprir em nossas vidas, que portas do céu se abram e tragam bênçãos sem medida sobre cada um, e é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte, bendito para sempre é o nome do Senhor. Pode assentar. Eu acabei, esquecendo, lembrando que a igreja está aberta das 7 horas da manhã ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde, terça a sexta-feira, para você vir orar, né? Nós temos aqui, né, o chamado, a minha casa será chamada de Casa de Oração Projeto, para você ter a igreja aberta, para você vir orar, e você pode aproveitar e trazer primícias de oferta, deixar aqui no altar, certo? De uma pessoa responsável para recolher. E também você pode fazer transferências bancárias, tá certo? As contas da igreja estão no envelope e também aí, né, sendo colocado nas redes sociais. Mas ninguém tem desculpa de não cumprir o seu voto, né, de fidelidade a Deus, porque é para o Senhor. Amém? E nós louvamos muito a Deus porque Deus tem feito milagre nesse tempo, né? E nós temos visto a provisão de Deus sobre a igreja e sobre a sua vida, né? Porque Deus é fiel, aleluia. Abra comigo, Mateus capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu falei na semana passada, que eu iria ministrar 2 palavras sobre, especificamente sobre a pessoa de Jesus. Nós falamos sobre Jesus Cristo é o Senhor, e hoje vamos falar sobre o Jesus suficiente. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faça-nos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Que a tua palavra seja poderosa nas vidas que vão escutar, Senhor. Que o teu propósito se cumpra em cada um. E que se houver algum espírito para tentar roubar o entendimento dessa palavra, está rejeitado em nome de Jesus. Que somente a unção do teu Espírito possa operar em nossas vidas e em cada vida. E é no nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus.
Queridos, esse é um dos episódios mais extraordinários da vida de Jesus. Esse aqui é um daqueles episódios que nós chamamos de sobrenatural. Quanto mais você desejar explicar, mais você vai se complicar. Tem coisas que não se explica, apenas se acredita. Tá? E exatamente isso que aconteceu aqui no Monte da Transfiguração. Algo que era necessário, que era importante. E nós vamos ver isso no decorrer da palavra. Se não fosse necessário, se não fosse importante, Jesus não teria transfigurado, juntamente com Moisés e Elias, e tivesse ali os seus discípulos como testemunha. Então foi extremamente necessário, mas foi algo também que era sobrenatural, e foi registrado. Inclusive Jesus disse que o registro desse acontecimento só poderia acontecer depois da sua ressurreição. Não poderia falar desse acontecimento antes. Os discípulos foram proibidos pelo próprio Jesus: vocês só vão contar isso depois da minha ressurreição. Antes disso, vocês não têm permissão de falar com ninguém. Então, nenhum dos outros discípulos, além de João, né, Pedro e Tiago, certo, souberam até que acontecesse a ressurreição de Jesus. Depois eles contaram, falaram e registraram. Tá? Está registrado tanto em Mateus, como Marcos e Lucas. Ou seja, era algo muito importante e fundamental. Mas também que no processo natural, né, os discípulos entendessem o porquê da transfiguração. E a transfiguração representa exatamente, né, a ascensão de Jesus em todos os contextos que você possa imaginar relacionado às questões espirituais de toda a Bíblia. Por isso que se manifesta ali, né, o grande legislador de Israel, que foi Moisés. Também se manifesta ali o maior de todos os profetas, considerado, né, do povo de Israel, Elias e Jesus. Esses três personagens representam exatamente toda a história de Israel. Tá? Se a gente pudesse sintetizar a história de Israel, se sintetizava-se tranquilamente. Tá? Nesse contexto de Moisés, tá, Elias e Jesus. Ah, por que não entrou Abraão? Por que não entrou Jacó? Porque, na verdade, o Senhor estava falando de uma era ministerial, de um contexto em que, né, a graça de Deus se manifestaria. O tempo da lei se findou, o tempo dos profetas se findaram, e agora se estabelece o tempo de Jesus. E quando eu falo no contexto aqui de o tempo dos profetas se findaram, não quer dizer que a profecia se findou, mas o ministério profético. A gente podemos ver isso claramente lá, quando, né, Jesus define que João Batista foi exatamente, né, o último profeta, e ele tinha um ministério, né, o ministério de Elias, o espírito de Elias. Tá? Por isso que ele fala que todos que nasceram depois de João, João foi o maior de todos os homens, conforme a palavra de Jesus. Não houve ninguém maior que João, mas qualquer um nascido nesse novo reino, tá, é maior do que João. Todo que é nascido debaixo da graça de Deus é maior do que João, porque João não teve esse privilégio de viver o que nós vivemos, na graça e na dispensação de Jesus Cristo. Mas se nós entrarmos exatamente onde eu quero chegar, nós vamos trazer à tona esse contexto de Moisés e de Elias. Agora imagine, né? Imagine se você tivesse a oportunidade de ter contato com os homens que você mais admira, que você acha mais relevante na sua vida, e de alguma forma fosse impedido por isso, seja no contexto de morte, contexto de distância ou contexto de acesso. Agora, exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João. Para eles, querido, foi uma glória extraordinária. Para o judeu, tá, os homens mais admiráveis, certo? Naquele contexto, era exatamente Moisés e Elias. Eles tiveram o privilégio de ver esses homens
antes de vê-los na eternidade, nos céus. Eles foram transfigurados. Deus permitiu que eles viessem e se manifestassem ali diante desses homens. Mas era necessário para que houvesse uma divisão, para que houvesse uma ruptura de entendimento, tá? Não de que a importância desses homens deixasse de ser importantes, mas que agora era outra dimensão, outro contexto. E era importante que eles entendessem que apesar de Moisés e Elias estavam ali, eles já tinham o que era mais importante: Jesus estava ali, aleluia, Jesus estava ali. Então, quando nós falamos sobre Moisés, quem era Moisés? Moisés, aí eu falo que ele foi o libertador de Israel. Todo o contexto, de fundamentação, certo, de Israel como povo aconteceu a partir de Moisés. Todo o cumprimento profético na vida de Abraão aconteceu com Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel. E ele levou o povo, mesmo não possuindo, mas levou o povo a possuir, a conquistar a terra prometida. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. O que ele falava acontecia. Imagine se hoje, eu como apóstolo ou algum pastor tivesse a unção e o poder de fazer milagres que Moisés fez. Então era um homem extremamente honrado no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu. E por quê? Porque esse homem, ele representa exatamente o processo da tipologia do próprio Cristo. O próprio Deus fala a Moisés: eu vou levantar um semelhante a ti. Alguns pensam que aquela profecia era para Josué, mas na verdade se referia a Jesus. E no contexto do deserto, tudo começa a demonstrar que tudo convergia para Jesus. Quando ele faz o tabernáculo, se você estudar, todos os aparatos que construiu o tabernáculo, cada uma dessas coisas representava Jesus. Todos os contextos para o sacrifício, para a adoração, para a exaltação do Deus eterno, era uma representatividade de Jesus. O próprio contexto de pecado, quando o povo peca, então Deus manda levantar uma serpente, e quando o povo olha para a serpente, naquela vara pendurada, as pessoas eram curadas pelas mordidas de cobra, de serpentes, que estavam atacando o povo de Israel. Ali representava a serpente, representava o pecado. O Cristo que levou sobre si todos os nossos pecados. O Cristo que sofreu as nossas dores, para que nós fôssemos curados, aleluia. Também o contexto, nós temos o contexto da Arca da Aliança, temos o contexto dos tabernáculos. Então Moisés é aquele que conduz ao povo sob o princípio da tipologia, de que haveria um que iria nascer maior do que ele, Ele era alguém extremamente importante, mas haveria alguém que nasceria, que seria muito mais importante do que ele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você crê, dê um glória a Deus aí, aleluia. Depois nós temos Elias. Elias é o tempo dos profetas. Nós falamos de profetas, falamos de Elias. Elias, ele foi levantado por Deus numa época extremamente terrível, na época de Acabe e Jezabel, onde o povo de Israel foi levado ao pecado, à idolatria, à rejeição do seu Deus, do seu único Deus. Então Elias se levanta pelo poder da unção do Espírito, para poder denunciar o pecado, para poder denunciar o caminho errado, que aquele caminho não era o caminho que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Desafiou Jezabel, desafiou Acabe, desafiou reis, e estabeleceu com uma palavra profética, de que a palavra de Deus, e o que Deus queria, não poderia ser mudado. Essa é a palavra profética. A palavra profética não pode ser mudada, porque a palavra profética, ela é de Deus. Não importa o que o mundo está vivendo,
O que importa é o que a Bíblia diz, que foi estabelecido pela palavra de Deus. Nós estamos numa época de muita modernidade, tá? Nós estamos numa época de muita aceitação, tudo é normal no meio da igreja, mas a palavra de Deus não muda, Deus não muda e nunca mudará. O que era errado há 2, 3 mil anos para Deus, continuará errado para sempre. O que era certo há 2, 3 mil anos para Deus, continuará certo para sempre. Deus não vai mudar. As pessoas, né, acham, não, desse jeito, de outro jeito, não. O que Deus estabeleceu, está estabelecido. Não importa se Acabe era um ungido de Deus, não importa se Jezabel era a rainha de Israel. Se eles eram contra Deus, deveriam, né, ser conscientizados que Deus jamais vai se dobrar, que Deus sempre será Deus acima de tudo. E nesse contexto profético, tá, algumas coisas são interessantes. Primeiro, que o Espírito de Deus não permanecia profeticamente, né, no vaso profético. Ele vinha, usava e ia embora. Mas quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo para permanecer na igreja. Aleluia! Agora a presença de Deus era permanente. Elias também chama o povo ao arrependimento, tá? Ou seja, Deus aponta o pecado, mas dá oportunidade ao homem a escolher, a se arrepender. Deus não é Deus, né, que quer a destruição, quer que a pessoa seja condenada. Por isso que ele enviou Jesus. Jesus nos trouxe a oportunidade de reconciliação, de nova vida, de restauração, de arrependimento, o remédio para o arrependimento. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Através de Jesus, todos podem ser salvos, aleluia, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem, aleluia. Eu não sei, né, se tem alguém aqui que fica achando que vai ter outro meio de salvação, que tem outro mediador, ou que tem outro intercessor. Quer dizer para você, querido, que você está enganado. A Bíblia afirma categoricamente que só através de Jesus é que somos salvos. Só Ele que morreu na cruz, só Ele que verteu o seu sangue, só por Ele e somente por Ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso salvador, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte, aleluia! Também o espírito profético de Elias, que foi transfigurado ali, também revela que o povo não podia estar cocheando entre dois pensamentos, entre dois senhores, ou servia a Deus, ou servia a Baal. Ou era crente, ou era idólatra. Ou servia ao Altíssimo, né, e não servia ao mundo ou a demônios. Ou seja, a vida cristã, ela é escolhida todos os dias. Todos os dias você decide a quem você serve, a quem realmente de fato você é diante de Deus. Por isso, nesse contexto, é uma escolha. Você pode sair daqui, e você em casa também, você pode fazer o que você quiser. A questão agora é a quem você está servindo. Por isso que Elias estabeleceu o desafio do Monte Carmelo, que eu não vou ter tempo, eu não quero, né? Aliás, não é que eu quero, não vou ter tempo para falar sobre isso, porque isso é outro contexto, tá? O Deus que fazia fogo do céu é o Deus de Israel, e quem fez descer fogo do céu foi Adonai, o Deus eterno, aleluia. E nós conhecemos a história, e o povo teve que decidir e saber que quem era Deus de verdade. Então, quem é Deus na sua vida? A quem você serve? Você não pode servir a Deus e ao mundo. Quem serve ao mundo se constitui inimigo de Deus, tá? Nós estamos numa época em que muita coisa parece ser permitida, só parece, tá?
Existem igrejas evangélicas que permitem muita coisa, que no meu modo de ver, a Bíblia condena, mas eu não vou entrar nessa questão polêmica, porque na verdade, quem define isso é o próprio Deus, quem define isso é a própria palavra de Deus. Cabe a nós decidirmos, ou servimos a Deus ou não servimos. Não tem como você servir a Deus e ter uma vida de pecado, uma vida mentirosa, uma vida desonesta, uma vida aparentada com o mundo, condicionada com o mundo, e não se levantando contra uma cultura mundana. A cultura dos céus e da palavra é outra cultura. Toda cultura mundana está dizendo que é mundana. Se você vive uma cultura mundana, então se torna amigo do mundo. E quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O texto é bem claro. Presta atenção em nome de Jesus. É tempo de escolher. Você pode até como quem escolher o mal, escolher a cultura mundana, mas não terá espaço para a escolha de Deus se assim você fizer, porque é um ou outro. Então Elias disse para o povo de Israel: você escolhe a Deus ou a Baal. Mas se eu escolher a Baal, eu posso sofrer retaliações. Não importa, tá? O que importa é a sua decisão. Deus sempre será Deus. Deus sempre será Senhor sobre todas as coisas, aleluia. Então o profeta, ele traz também um contexto, tá? De que a palavra de Deus, ela vem para o conserto, tá? Para o conserto, o que vale é o que a palavra diz. Então não cocheie sobre dois pensamentos, ou você sirva a Baal, ou você sirva a Deus, porque o que define é o que Deus quer, é o que a palavra diz, não a modernidade, não que tudo é permitido, é permissivo, não existe isso, tá? Quando nós escolhemos a Deus, escolhemos todo o contexto que envolve servir a Deus, e não se pode servir a Deus sem estabelecer, ou sem viver aquilo que Ele estabeleceu para ser vivido. Mas o que aconteceu naquele dia, como eu falei, foi algo sobrenatural. Então os discípulos olham para Moisés, e essa história toda que eu estou falando aqui, quem sabe até, de maneira muito mais abrangente, passou pela cabeça daqueles homens. Porque tanto João, como Pedro e Tiago, eram extremamente conhecedores da palavra de Deus. Eram homens que foram criados, tá? Nos rudimentos religiosos da época. Então eles sabiam, e prova disso é que quando Pedro ministra a primeira palavra pregada depois da ressurreição, ele dá um show de conhecimento histórico, do povo de Israel. Então ele sabia exatamente o porquê, quem era Elias e quem era Moisés. E tudo isso passou pela cabeça deles. Mas o texto fala que aquela transfiguração então se finda, tá? E aí eles olham e vêem apenas a Jesus. Moisés passou, Elias passou, não está mais ali, mas Jesus permaneceu. E uma das coisas extraordinárias, eu faço questão de ler novamente, é que o texto fala, e transfigurou diante deles. Está falando a respeito de Jesus. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. O texto não diz que Elias e que Moisés tiveram, digamos assim, o mesmo brilho que Jesus. Aqui é uma percepção minha. Eu tenho certeza que apesar de Moisés e Elias brilhavam naquele contexto transfigurado, mas havia um poder, uma luz, um raiar muito maior sobre Jesus, para estabelecer de maneira definida quem era o maior, quem era quem. Elias e Moisés eram importantes, mas o mais importante era Jesus. E depois de tudo isso, todo se findou, mas Jesus permaneceu. Eles levantaram os olhos e viram somente a Jesus. Eles levantaram os olhos e viram somente a Jesus. Não viram ninguém mais, senão a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o suficiente. Nós temos Jesus.
Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Todo o contexto histórico que envolve o Evangelho, tá? O pastor, a igreja, o discípulo, né? Recurso financeiro, templos, a história da igreja, tudo isso é importante e fundamental, mas nada disso valeria nada se não fosse Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, não tivesse pago um preço que nenhum outro preço pode sobrepor a esse preço. Jesus morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele reina para todo sempre. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, e Ele por si só, Ele é o suficiente para a sua vida, e para a vida da igreja. Se você escolheu Jesus, se você vive para Jesus, você tem o suficiente para herdar a vida eterna. Você tem o suficiente para ter uma vida feliz e abençoada. Você tem o suficiente para conquistar e avançar em qualquer circunstância adversa. Você tem o suficiente para vencer demônios, para, entrar em lutas espirituais. E Ele mesmo vai fazer você como crente, como igreja, muito mais que vencedor, aleluia. Ele é o suficiente. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus, joga essa cadeira para cima, glorifica ao Senhor, porque nós já temos o suficiente. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Moisés era importante, Elias é importante, mas agora eles têm Jesus. Eles tinham que entender que a cabeça deles precisava voltar para o essencial e o mais importante. E não viver num contexto histórico e religioso, mas abraçar o que estava diante deles. O Deus de todo poder, aquele que estabelecia a sua igreja para sempre, pelo poder do nome daquele que estava ali, que era o próprio Jesus. Por isso eles não viram mais, nunca mais. Eles viram nem Moisés, nem Elias, mas continuaram vendo Jesus, continuaram servindo a Jesus, continuaram levantando seu ministério, na igreja primitiva, através do poder daquele que tem todo o poder, Jesus Cristo nosso Senhor. Tudo converge para Ele, diverge para Ele, todas as coisas é para Ele, somente por Ele, porque todas as coisas são feitas por Ele, aleluia! Nós estamos cheios de modas no meio do Evangelho, tá? Há muita coisa tomando lugar. Se não for assim, eu não vou ser salvo. Se for, querido, presta atenção, o Evangelho é muito simples. É muito simples. Você tem que crer e viver o que Jesus estabeleceu, tá? Nós podemos viver no deserto, mas se nós temos Jesus, o deserto será vencido, tá? Nós podemos ver situações adversas, até, em pandemia, mas se temos Jesus, vamos superar todas as coisas. Ele é o suficiente em tudo e em todos. A Ele a glória para sempre, amém. A Ele todo o poder. Então não veja a sua dificuldade, não olhe para as pessoas, não veja o que está acontecendo, olhe para Jesus, olhe, não veja outra coisa senão o próprio Jesus. E se Jesus é o Senhor da sua vida, se Jesus é poderoso para estabelecer o que Ele tem que estabelecer, apenas creia e viva, aleluia. Ele viva. É tão interessante quando as pessoas buscam muita coisa e uma coisa só é necessária. E essa coisa, é ter uma vida com Jesus. É reconhecer a sua deidade, o seu poder, a sua autoridade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Todo poder e autoridade está nas mãos dele, tá? Ele tem um sim e tem um não. Ele que levanta e que ele abate. Ele é a porta que se abre, mas Ele pode ser a porta que se fecha, tá? Quando houve aquele alvoroço no céu e perguntaram quem é digno de abrir o livro, então se apresenta o Cordeiro e fala assim: o Cordeiro de Deus, Ele é digno de abrir o livro, aleluia. Ele tem todo o poder, Ele é autorizado a entrar e sair aonde quiser, tá? Ele está sentado à destra do Pai e reina.
e toda autoridade e poder está nas mãos dele. Então esse Jesus tem que ser visto dessa maneira. Não se apegue, né, àquilo que não pode lhe garantir muita coisa. Eu falei essa semana, agora quarta-feira, que existem pessoas que têm um senso falso de segurança. Pessoas que confiam na sua capacidade, confiam nos seus talentos, confiam no seu salário do fim do mês, confia, sei lá, né, em herança e tal, e tudo isso pode se acabar de uma hora para outra. Quantas pessoas, infelizmente, morreram nessa pandemia? Ricos, muitos ricos, pobres, muitos pobres, pessoas, celebridades, conhecidas no mundo todo, e pessoas que nunca seriam conhecidas, e morreram da mesma forma, porque nesse padrão, querido, nós somos todos iguais. Então a nossa segurança não está nas coisas, estão em Deus, está em Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Eu quero dizer para você, igreja, você que está em casa, que é o único fundamento que nós temos, que é extremamente seguro, a rocha eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Virá os vendavais, verão os ventos, as tempestades, as enchentes, as pandemias, mas se nós estamos fundamentados na rocha, a nossa casa, a nossa vida não vai ruir, aleluia, porque a nossa força está na rocha, a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus, joga as cadeiras para cima, glorifica o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele tudo, porque nós vamos depender de Jesus, Ele é o suficiente, aleluia. O sol raiou, suas vestes raiaram, para que os discípulos, futuros fundadores da igreja, não tivessem dúvida que o fundamento não estava em Moisés, o fundamento não estava em Elias, estava em Jesus, somente Ele, tudo mais estava submisso a Ele, tudo mais estava direcionado por Ele, tudo mais estava sobre o poder dEle. Irmãos, como eu falei semana passada, Jesus é Senhor dos céus, é Senhor do inferno, é Senhor da terra, é Senhor de nossas vidas, é Senhor de tudo. Somente em Jesus e somente nele é que temos segurança total e absoluta. Olhe para Jesus. Paulo diz, Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu confio nele, tudo é para Ele e somente por Ele. Nada do que foi feito se fez, se não foi por intermédio dEle. Eu não vou ver nada, a não ser Jesus. E quando os discípulos desceram ali, eles começaram a, né, digamos assim, fazer uma avaliação. Né? Eles foram desintoxicados, né, desse contexto mosaico, né, desse contexto da lei. Eles tiveram que fazer uma, né, digamos assim, uma avaliação de que era importante sim, fazia parte do processo, mas não era fundamento mais. Agora é novo mandamento, agora é a porta da graça que se abre. Né? O chaveiro dessa porta é o próprio Jesus. Estamos debaixo da graça, estamos debaixo, né, da dispensação do poder de Jesus. Ele que reconcilia a nós com Deus. Ele é o último Adão. Ele é o que pisou, ele foi ferido, tá? Foi ferido pela serpente, mas ele pisou na cabeça da serpente e estabeleceu o seu reino, o reino eterno para sempre. E é desse reino que você e eu, como igreja, fazemos parte. Então nós vamos estabelecer nessa noite, para que o inferno ouça, para que também os céus e os anjos ouçam, que o nosso Senhor é Jesus, e que Jesus é o suficiente para nós. Jesus é o suficiente para nós. Toda a nossa suficiência vem de Deus, aleluia,
de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Se você recebe, dê um glória a Deus. Aleluia! 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 Bendito para sempre é o nome do Senhor. E eu quero encerrar com o episódio da ressurreição, quando aquelas mulheres foram buscar, aliás, foram perfumar o corpo de Jesus, segundo a tradição judaica. Porque não poderia ter feito antes, por causa do sabate. Então eles foram no domingo de madrugada, para perfumar o corpo de Jesus. E Jesus não estava mais lá no túmulo. Ele já havia ressuscitado. E o anjo, então, faz a pergunta crucial, que estabelece quem é Jesus. E a pergunta foi exatamente essa: por que vocês procuram aquele que está vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ele agora vai tomar o seu lugar. Ele vai dizer quem ele é e por que ele veio. Ele vai mostrar de uma maneira vivencial, clara, sem dúvida, de que ele realmente é o Senhor. E que ele é a pedra angular, é o principal fundamento. É aquele que tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. E depois de um tempo, ele foi assunto aos céus e assentou à destra do Pai e reina. E todo o poder está nas mãos dele. Ele é o suficiente. Não olhe para mais nada. Não quero que você, igreja, tenha atenção, né? Além daquilo que você pode dar atenção. Além da atenção a muita coisa. Tem gente que está dando atenção à adversidade, a problemas. Não estou dizendo que algumas coisas não merecem atenção. Mas no caso de Elias e Moisés, tinha que dar atenção sim. Mas tinha que mostrar para eles que havia alguém, tá, que verdadeiramente merecia toda a sua atenção. Que era ele mesmo que estava ali. Então, se você fez atenção, dê atenção à sua vida espiritual. Dê atenção à sua vida com Jesus. Ele que lhe sustenta, Ele que abençoa, Ele que estabelece a bênção dEle sobre a sua vida. Você como igreja, você que está em casa, você que está aqui, você não precisa de mais nada, a não ser de Jesus. Jesus é o suficiente para nós. Se você recebe, dê um glória a Deus aí, aleluia! E aplauda Jesus mais uma vez. Vamos colocando de pé. Vai levantando aí. Eu quero que você levante as suas mãos para o alto. E comece a glorificar ao Senhor. Comece a levantar um trono de glória, um trono de louvor, um trono de adoração. Aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abre os seus olhos espirituais e veja o Cristo assentado no trono. Veja um Cristo que ordena a bênção sobre o seu favor. Uma das coisas mais extraordinárias da palavra de Deus é quando o diácono Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, e se eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, ele se levanta do trono para receber Estevão. Ele se levanta do trono. Então, quando nós adoramos a Deus, reconhecemos que Ele é o próprio Cristo, tá? Ele se levanta do trono, porque Ele sabe que Ele é digno. Ele sabe que Ele escolheu você, que Ele salvou você, que Ele restaurou você completamente para ser um adorador, para demonstrar a Ele o seu louvor, a sua gratidão, para você romper os céus e fazer a glória descer, porque você vê Ele exatamente como Ele é. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Não, pode levantar suas mãos e adorar o Senhor. Eu quero que você faça agora um ato de louvor, adoração, glorificação ao Senhor. Reconheça a sua pequenez, mas reconheça a grandiosidade de Deus na sua vida. Ele é Jesus, Ele é o Senhor. Vamos exaltar o nome dEle para todos sempre. Aleluia! Graças a Deus, aleluia!
Aleluia, graças. Tu és o mesmo, o Deus fiel que nunca mudou. Se tenho medo, meu coração vens acalmar. Inabalável, se a esperança me faltar, a minha cura em tua cruz vou encontrar. Que amor é esse que deu tua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente para mim, tudo para mim. Eu posso ver as marcas em teus pés e mãos. Eu posso crer, me suprirás com teu poder. Estou aqui, maravilhado ao pé da cruz. Vejo a ti, teus braços nunca se fecharam. Que amor é esse que deu tua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente para mim, tudo para mim. Jesus, em tua Adora o Senhor. morte, tu pensavas sempre em mim. Jesus, em tua morte, tu pensavas sempre em mim. Que amor é esse que deu tua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente para mim, tudo para mim. Que amor é esse que deu tua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço, tu és suficiente para mim, tudo para mim. Aleluia. Que Levanta-nos para o amor céu. é esse? Levanta-nos para o céu e aplauda Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir mais forte, mais forte. Ele é o suficiente para nós. Aleluia. Vamos olhar senão a Jesus, senão a Jesus, senão a Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aplauda, aplauda, aplauda. Aquele que vive e reina. Aquele que é o suficiente para nós. Aleluia, aplauda ao Senhor. Yeshua Mashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. Se você crê, dê glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Que você nunca venha deixar de olhar para aquele que
sempre será o suficiente para você. Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Deus lhe abençoe. Que eu possa lhe acrescentar paz, alegria, prosperidade, livramento. Que a sua casa seja uma casa abençoada. Que seus dias na terra sejam dias felizes. Que você possa sim se fundamentar cada dia a sua vida, na vida daquele que tem todo o poder para sustentar você. Jesus Cristo de Nazaré. E é no nome dele que eu te abençoo. Abençoo a sua casa. Abençoo o seu e tudo que você tem. Em nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia. Aplaude Jesus mais uma vez aí. Deus lhe abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.